Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês com mais uma resolução de prova e agora com a prova de transferência interna da UFT. Vamos lá para a resolução, galera? Mais uma vez não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, dá uma olhadinha na nossa playlist da resolução das outras provas da UFT, UFNT, do Enem, tem muito conteúdo legal para você garantir a sua aprovação. Beleza, galerinha? Bora para a resolução? Vamos lá! Meninos, primeira questão que é a questão 10 da prova de transferência, uma questão de química orgânica super tranquila, tá? Aparentemente parece que ela é difícil, mas ela não é. Era uma questão bem tranquila e por incrível que pareça, a resposta dela tá em cima de função orgânica, que é algo bem comum aí para todo aluno que vem buscando aprovação. Vamos lá. A questão ela fala assim, ó, os álcoois são compostos de extrema importância na química orgânica. Porém, ser preparados a partir de vários tipos de compostos e transformados em uma variedade de compostos diferentes, conforme pode ser observado a seguir. Então, olha que legal. Ele deu para nós aí um conjunto de mecanismos, né? Então, eu tenho vários compostos sendo transformados uns em outros aí a partir de vários processos orgânicos. Aí, vamos lá. De acordo com as reações apresentadas, a alternativa incorreta, eu não me canso de falar, toda vez que vocês forem resolver uma prova que é derivado da banca da Copesi, que é a banca que faz as provas da UFT, lembrem de ter muito cuidado com esse negócio de correto e incorreto. As provas costumam pegar alunos nessa parte. Vamos lá, letra A. Na reação número 1, ocorre a desidratação intramolecular. O que é desidratação intramolecular, professor? Desidratar quer dizer tirar água. Intramolecular quer dizer que esse processo acontece dentro da própria molécula. Quando você pega ali uma hidroxila mais um hidrogênio dentro da própria molécula e aí, obviamente, hidroxila mais hidrogênio vira água. Então, a desidratação intramolecular ela é uma retirada de água dentro da própria molécula. Existe também a desidratação intermolecular. A diferença é que na intermolecular eu vou tirar água de duas moléculas, ou seja, eu vou pegar hidrogênio de uma, a hidroxila da outra, e aí obviamente eu vou tirar a água e vou unir as duas moléculas em uma só, tá bom? Só que não é o caso. Esse caso agora é uma desidratação intramolecular, ou seja, dentro da molécula. Do propan-2-ol, um álcool secundário. Então vamos lá, são muitas informações. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou analisar se está ocorrendo a retirada de água dessa primeira reação. Tá ocorrendo. Observem que nessa primeira reação, o que ele fez? Ele pegou o meu hidrogênio que estava aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um hidrogênio, certo? Então, ou seja, aqui é um CH3, eu peguei um dos hidrogênios e coloquei aqui, certo? Quando você pega, você está tirando água, então OH mais o H vai sair a molécula de água daqui, correto? E aí vai vir a minha ligação dupla para cá. Por isso que ficou desse jeito aqui, certinho? Então sim, é uma desidratação intramolecular. Pode observar que ele pegou a hidroxila desse carbono central, ele pegou o hidrogênio de um dos carbonos primários que tem na nossa lateral, certo? E ele juntou hidroxila com hidrogênio e formou água. E aí, para compensar essa ligação quebrada, vamos colocar aqui, ó, para mostrar para vocês. Para compensar essas duas ligações aqui, ó, que foram quebradas, eu formei a minha dupla ligação aqui. Fechou? Então, correto por enquanto. Agora vamos continuar a letra A. Ele também falou que o propan-2-ol é um álcool secundário e vai formar um propeno. Então vamos voltar para cá. A nomenclatura está correta, tá, pessoal? É o propan-2-ol. Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês, ó. Então vamos agora para a regra de numeração. 1, 2, 3. 3 carbonos, prefixo prop. No número 2 eu tenho um álcool e só tem ligação simples. Então propan-2-ol ou 2-propanol. E vai virar um propeno. Tá correto também. Professor, não seria obrigatório colocar um propeno? Não, porque só são 3 carbonos. Você só começa a numerar em saturação acima de 3 carbonos, no caso 4, 5 e assim por diante. Fechou? Então a nomenclatura tá certa e, detalhe importante, é um álcool secundário? Sim, porque a hidroxila
a hidroxila, ela tá ligada em um carbono secundário. Portanto, se a hidroxila tá ligada num carbono secundário, é um álcool secundário. Então, corretíssima a letra A, beleza? Vamos agora para a letra B. Na reação 2, ocorre a oxidação do propan-2-ol, que também é um álcool secundário, em propanona, que é uma cetona. Então, volta para cá na 2, é o 2-propanol, é a mesma cadeia, então é o 2-propanol, tá certo? Observe que o meu álcool, ele vai virar uma cetona, tá certo? O álcool é um álcool secundário, tá certo? E calculando a carga aqui do meu carbono, ele vai ser oxidado, certo? Se você for calcular a carga do meu carbono aqui, você vai observar que aqui o carbono vai estar com uma carga zero, porque eu tenho um menos da hidroxila com um mais do hidrogênio vai zerar o carbono. E aqui o meu carbono ele vai estar com uma carga de 2 mais. Ou seja, de 0 para 2 mais o NOx aumentou, então foi um processo que sofreu mudança de NOx. Se sofreu mudança de NOx, é um processo de oxirredução ou é um processo de oxidação. Tá correto, tá? Tá correto. Então, a letra B também tá certa. Outra coisa que chama muita atenção, pessoal, é a questão dos intermediários, ó. Geralmente a gente tem essa característica de você ter intermediários, principalmente o permanganato de potássio, que é um poderoso agente oxidante. Então, geralmente as reações orgânicas que tem esse cara aí, geralmente são reações de oxidação, tá bom? Então, continuando. Letra B. Na reação 3, ocorre a oxidação do 1-propanol, é um álcool primário, em propanal, um aldeído. Então, vamos lá, na reação 3. Primeira coisa, nomenclatura. Tá correto, ó. É 1-propanol, tá certo. Carbono primário, então é um álcool primário, tá certo. Aí vem pra cá. Eu tenho um propanal, que é um aldeído, também tá certo. Observe que isso aqui é um aldeído, certo? E você pode observar que vai acontecer o mesmo processo. Aqui o carbono vai estar com NOx 1 menos. E aqui o meu carbono vai estar com NOx 1 mais. Então também alterou o NOx do carbono. Também é uma reação de oxidação ou uma reação de oxidação. Também tá certo. Beleza? E letra D. Agora olha o tanto que interessante. Você vem com a A, com a B e com a C, só falando de reação, nomenclatura e identificação de função. Aí olha que legal na letra B, na letra D. Na reação 4 acontece a oxidação do fenol. Ponto. Galera, isso daqui não é fenol não. Isso daqui não é fenol não. Isso é um álcool. Porque isso daqui é um ciclohexano, não é um aromático. Para ser aromático tinha que ter as ligações duplas alternadas ou aquela famosa bolinha no meio que vocês conhecem. Então aqui não é fenol. Tá bom? É um álcool. Então, por este motivo, já de cara, a gente pode falar que a letra D é a alternativa incorreta. Vou dar uma dica. Toda vez que vocês encontrarem questões de química orgânica que tiver alguma coisa vinculada à função, procurem para ver se de repente não é a função que é a resposta correta ou incorreta. Porque é a parte mais fácil, na minha opinião, de identificar nas cadeias orgânicas. Claro que para isso você tem que ter uma noção de funções. Beleza? Vou deixar um resuminho aí para vocês de todas as principais funções que nós temos. Beleza, galerinha? Tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Bora lá. Então, primeira questão aí incorreta é a letra D, super de boa, super tranquilo, questãozinha aí, pra mim é uma questão de nível médio. Vamos colocar aí caso das reações, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, que é a questão número 11. Olha, essa questão eu achei legal, é raro de ver a UFT e a UFNT nas provas cobrarem questões desse tipo. Foi a primeira vez que eu vi uma questão agora nessa nova atualidade cobrar nomenclatura de sal. Então eu achei legal demais, é uma coisa muito nova e é complicada porque muito aluno não dá atenção para a inorgânica, beleza? Então tem que ter cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Sobre alguns sais com aplicação e propriedades conhecidas são feitas as seguintes afirmações. Ele deu aí para vocês 5 afirmações em relação a 5 sais. Eu vou direto para a resposta.
Assinale a alternativa que apresenta as fórmulas corretas. Então vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para vocês é em relação à questão da estrutura. Para você saber, o sal ele é derivado de um ácido e de uma base, certo? O ânion do sal ele é derivado do ácido e o cátion do sal ele é derivado da base. Então deixa eu anotar essa informação para vocês. É assim, ó. O meu sal ele é formado por um cátion ligado a um ânion. O meu cátion ele vem da base. E o meu ânion, ele vem, o meu ânion ele vem do ácido, certo? Então aí as informações importantes. A base, a nomenclatura dela, ela é mais tranquila. Claro que pode ter a base fixa e base variável, mas geralmente são elementos fixos. Família 1A, família 2A, o alumínio, o zinco, a prata, o cádmio, são elementos bem tranquilos, o amônio também. Então geralmente são esses caras. O ácido é que é mais complicado, porque o ácido ele tem duas nomenclaturas. Tem a nomenclatura dos hidrácidos e tem a nomenclatura dos oxiácidos. E aí onde vem o pega. Por que vem o pega, professor? Quando a nomenclatura do hidrácido acontece, quer dizer, quando é que eu sei que quando é que eu sei que um sal ele é derivado de um hidrácido? Vou dar um exemplo. NaCl. Observe que o cloreto de sódio ele não tem oxigênio com ânion. Então ele é derivado lá do hidrácido. Agora vamos dar um outro exemplo. NaClO3. O meu clorato de sódio. Observe que o meu clorato de sódio ele tem oxigênio. Então olha só. Quando não tem oxigênio com ânion, ele é derivado de hidrácido. Quando tem oxigênio com ânion, ele é derivado de oxiácido. Quando é derivado de hidrácido, é mais fácil, porque basta colocar eto na nomenclatura do ânion. Então, cloreto, brometo, sulfeto, cianeto, iodeto. Pode ver que todos terminam em eto, todos eles não têm oxigênio na estrutura do ânion. Quando tem oxigênio, ele é derivado de oxiácido. E aí a nomenclatura também depende da quantidade de oxigênio. Por quê? Se eu mudar a quantidade de oxigênio, a nomenclatura vai mudar também. Aí você tem que saber os padrões. Eu vou dar uma dica para vocês. Não como bolo claro, só pão sírio. Esses são os principais oxiácidos. Para ser oxiácido, eu tenho que colocar o oxigênio. Então, oxigênio na direita, hidrogênio na esquerda. Eu não vou me preocupar com o hidrogênio, porque eu estou preocupado com a quantidade de oxigênio. 3 vezes o número 4, 4 vezes o número 3. Então tá aí para vocês. Esses são os principais oxiácidos. Todos esses oxiácidos, eles terminam em ato. Então, ó, nitrato, carbonato, borato, clorato, sulfato, fosfato, silicato. Lembrando que essa nomenclatura ato que eu tô falando é quando eles vão lá pro sal, tá? Se fosse a nomenclatura do ácido, seria ico. Então, nítrico, carbônico, bórico, clórico e assim por diante. Fechou? Então, quando eu tenho um sal que tem oxigênio no final, ele é derivado de oxiácido. Eu preciso ter a atenção redobrada com a quantidade de oxigênio, porque a quantidade de oxigênio poderá mudar a nomenclatura. Esses oxigênios que eu coloquei aqui, eles são padrões. Todos esses caras, quando tiver na forma de sal, vão terminar em ato. Beleza? Aí, o que você tem que gravar? Professor, digamos que eu tenho um ClO4. Digamos que eu tenho um ClO4. Ele tem um oxigênio a mais. Isso vai mudar a nomenclatura? Vai. Digamos que eu tivesse um ClO2. Isso vai mudar a nomenclatura? Vai. Digamos que eu tivesse um ClO, O1, quando não tem nada é 1. Vai mudar a nomenclatura? Vai. Aí o que você tem que gravar? O padrão, deixa eu só colocar minha canetinha aqui. O padrão é o meu terminado em ato.
Se o meu padrão ganhar um oxigênio, eu boto per na frente do nome. Então vamos lá, clorato, que é o ClO3, perclorato, que é o ClO4, certo? Se o meu padrão, que é esses caras ali de cima, perder um oxigênio, aí a nomenclatura não vai ser mais ato, vai ser ito. Por exemplo, o NO2, o padrão é NO3, mas o NO2 ele perdeu um. Então ao invés de ficar nitrato, vai ficar nitrito. Entendeu? E se eu perder 2 oxigênios comparados ao padrão, eu vou botar o hipo e depois o ito. Por exemplo, o ClO1 ou ClO, que é o cloro com 1 oxigênio. O padrão é 3, eu tô com 1, perdi 2. Então vai ficar hipoclorito. Então, hipocloro mais ito. Compreenderam? Então, esse daqui é apenas um resuminho para vocês tentarem lembrar a nomenclatura. Então, quando não tem oxigênio é eto, cloreto, brometo, iodeto e tá tudo bem. Quando tem oxigênio, geralmente é ato. Mas aí você tem que saber se a quantidade de oxigênio está de acordo com o padrão. Se a quantidade de oxigênio não tiver de acordo, aí tu tem que saber essa regrinha aqui. Beleza? Vamos lá. Item 1. Carbonato, ato. Então, ato tem oxigênio. Observe que todas as respostas elas estão com oxigênio aqui no final. Tá? Então, carbonato de cálcio. Carbonato não é hipocarbonito, não é carbonito, não é percarbonato. É carbonato, que é o carbono. O padrão do carbono é CO3. Então, se o padrão é CO3, que é o carbonato, de cara eu já posso eliminar a letra B, que está CO4, e por enquanto só. Outra coisa que eu poderia eliminar é a letra D, por causa desse doisinho aqui na frente. Como o cálcio é da família 2A e o carbonato também tem NOx 2, 2 com 2 vai cortar. Por isso que vai ficar umzinho na frente. Então a letra D também poderia ser eliminada por causa disso. Tá bom? Só que isso já é algo mais profundo, eu teria que mostrar os NOx, eu não vou aprofundar tanto nessa parte, tá? Continuando. Agora no item 2, cara, bicarbonato de sódio, aí já não é aquilo que eu expliquei. O bicarbonato é um sal parcial, tá? É o mais conhecido de todos, tá? Todo mundo tem que saber isso de cabeça, porque é o cara que mais é usado. Quando eu quiser colocar exceção, ele é o cara. Quem que é o bicarbonato de sódio que eu tenho que saber de cabeça? É o NaHCO3. Ele é chamado de hidrogenossal, que é um sal que tem o hidrogênio entre o cátion e o ânion. Beleza? Então, e outra coisa, só de você ver essa nomenclatura ato de novo, você já sabe que ele é oxiácido, ele é derivado de oxiácido. E como não tem per na frente, não tem ito, não tem hipo, tu já sabe que é CO3, porque a gente acabou de fazer o carbonato também. Então, por aí, eu já elimino a letra C, pela falta do hidrogênio, certo? Ou seja, eu já estou na letra A como resposta. Agora vamos fazer os outros, só para poder ficar bem claro. Vamos lá. Hipoclorito, olha, hipo, ito. Então, perdeu 2 oxigênios. Como eu estou falando do cloro, o padrão do cloro é 3. Se eu perdi 2, eu vou ficar com 1. Por que o senhor sabe que perdeu 2? Porque eu usei hipoito, hipoclorito. Então, se eu for procurar... Opa, perdão. Eita, professor, fazendo bagunça. Aí. Então, se eu for procurar a terminação, observem que todos eles estão com 1 no final. Tá vendo? Então, tá certo. Aí o próximo, fosfato de cálcio. Fosfato, ato é o padrão também, que é o PO4. Então, se é o PO4, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Ó, PO3. A letra D já não podia ser de novo, certo? Professor, por que ficou esse 2 aqui e esse 3 aqui? Por causa da regrinha do escorregador, tá? Ó, vou dar uma dica para vocês. Eu vou colocar aqui essa dica aqui para vocês, ó. O NO3 é menos 1. O CO3 é menos 2, o BO3 é menos 3.
Aí o ClO3 é menos 1, o SO4 é menos 2, o PO4 é menos 3 e o SO4 é menos 4. Então esses números que eu coloquei na carga são os números que vão descer. Então a gente está falando do PO4, olha lá o PO4, ó, tá vendo o 3 na frente do cálcio? Ele desceu na regra do escorregador, certo? E o último, que é o sulfato ato de novo de alumínio, é o Al2SO4,3, que a gente até falou em outras resoluções que ele é usado lá como agente floculante lá no processo de tratamento de água, tá bom? Então, resposta à letra A. Gente, eu acho que é uma questão fácil. Por que eu acho que é uma questão fácil? Ele usou somente sais que são comuns da gente encontrar nos livros, nas provas, nos exercícios. O aluno que está praticando, ele sabe de cabeça esses ácidos. Desses ácidos, não, perdão, desses sais. Porque toda hora ele está vendo. Então, na minha opinião, essa questão, apesar de ela ser uma questão nova na UFT, eu achei ela super tranquila para fazer. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham conseguido entender essas regrinhas que eu tive que passar um pouquinho rápido, mas pelo menos vocês devem ter ajudado aí, tá? Bora para a próxima resolução. Então vamos lá, ó. Agora a questão 12, que ela fala assim, ó. A respeito das propriedades coligativas, considere as seguintes afirmações. É uma questão mais teórica, mais tranquila. Item 1. Uma solução aquosa de NaCl ferve a uma temperatura mais alta do que a água pura, ambas ao nível do mar. Vamos lá. Quando eu falo de ferver, eu estou falando de ponto de ebulição, certo? Quando eu adiciono sal na água, eu estou colocando um soluto não volátil na água. A ebulioscopia, que é a propriedade coligativa que fala disso, fala o seguinte, olha, quando eu coloco um soluto não volátil em um solvente, o ponto de ebulição aumenta. Isso é chamado ebulioscopia. Então, tá correto dizer que a água ferve a uma temperatura mais alta quando tem sal dentro dela? Correto, tá bom? Então o item 1 já tá certo. E se o item 1 tá certo, vamos usar aquela regrinha que todo mundo gosta de usar em prova, que tem afirmativa? Bora eliminar? Então se o item 1 tá certo, imediatamente a B tá errada, porque ela fala que na letra B não tem o item 1. Vamos agora pro item 2. Uma solução aquosa de glicose congela. Congelar é falar de crioscopia, tá bom? Então uma solução aquosa de glicose congela a uma temperatura mais alta do que a água pura no mar? Não. A crioscopia fala que quando a gente adiciona um soluto não volátil em um solvente, o ponto de congelamento vai diminuir e não aumentar. Tá bom? Então o erro tá aí. Então o item 2 está errado. E se o item 2 está errado, a gente elimina a D, que fala que são todas que estão corretas, tá? E ficamos só entre a A e a C. Agora vamos pro item 3, que a gente já sabe que tá certo. Quando o pepino é mergulhado em uma solução concentrada de salmoura, gente, salmoura é água com muito sal, é uma solução altamente concentrada. Então eu botei um pepino lá dentro. Após alguns dias, esse passa a apresentar um volume menor e um aspecto murcho? Sim, porque por osmose o solvente vai sair do meio menos, que é lá dentro do pepino, para o meio mais concentrado, que é a salmoura. Então por este motivo é que a gente entende que quando eu tenho um pepino em uma salmoura, ele vai murchar. É a mesma coisa que acontece com a tua célula se você inventar de beber água do mar. Se você beber água do mar, a tua célula vai murchar, ela vai desidratar, porque a água vai sair de dentro da célula em direção à água do mar que está fora da célula, porque ela é mais concentrada. Beleza? Então o item 3 corretíssimo. Vamos agora para o item 4. Item 3, ok. Item 4. Uma solução alcoólica de sulfato de sódio em um sistema fechado possui uma pressão de vapor maior do que o álcool puro nas mesmas condições. Deixa eu explicar uma coisa para vocês de novo. Isso é chamado tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor quando eu coloco um soluto em um solvente. Então, quando eu coloco sulfato de sódio lá dentro do álcool, ele vai diminuir a pressão de vapor e não aumentar. Então, isso é chamado tonoscopia. Então, vamos resumir de novo o que eu já falei. Ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição quando eu coloco o soluto não volátil. Crioscopia, diminuição do ponto de congelamento quando eu coloco o soluto não volátil.
tonoscopia, diminuição da pressão de vapor quando eu coloco o soluto no volátil. Então o item 4 é falso, não vai aumentar, vai diminuir. E o item 5, na água com gás a 60 graus, ocorre liberação do gás dissolvido com maior velocidade do que na água 10, gente, é uma questão cinética. Se eu tenho uma temperatura maior, o processo de quebra reacional vai ser mais rápido, tá? É questão cinética, porque essa liberação do gás é a partir da quebra de uma ligação que acontece lá dentro da água com gás. É a partir de um ácidozinho que tem lá dentro da água. Então essa liberação de gás que acontece é porque eu quebrei e liberei esse gás. A uma temperatura maior, a tendência é formar gás mais rápido, cineticamente falando. Por isso que o item 5 está correto. Se o item 5 está correto e o 4 está errado, a alternativa que nos sobra é a letra C. Beleza, galerinha? Questãozinha teórica, show de bola, mamão com açúcar. Tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Questão 13, uma questãozinha de química geral aí, misturado com alguns elementos gerais. Quando Mendeleev publicou a primeira tabela periódica dos elementos, eram conhecidos apenas 66 elementos. Eu me lembro, eu estava lá naquela época. Atualmente a tabela tem 118, e isso vai aumentar. Sobre a tabela, julgue as afirmativas a seguir. Então vamos lá. A maior parte dos elementos é classificado como ametal, gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se vocês forem lembrar de uma tabela periódica, a maioria dos elementos da tabela é metal, ó. Os ametais, nossa senhora, minha tabela ficou horrível aqui, tá? Mas tudo bem, tá valendo. O que importa é o conhecimento aqui. Foca no conhecimento. Esses caras aqui, ó, são os ametais. Esses caras são os ametais. O resto da tabela todinha é metal. Então a maior parte da tabela não é os ametais, é os metais. Então tá errado. Aí vamos pro velho e bom eliminador. Se a 1 tá errada e ele quer a correta, então a B e a D já foi-se embora. Certo? Vamos agora pro 2. Os elementos chamados de transição possuem sua distribuição eletrônica subnível D total ou parcialmente preenchido? Teve aluno que me questionou isso. Professor, mas transição? Gente, eu vou explicar para vocês uma coisa. Toda vez que eu falar transição, eu estou falando do bloco D. Vamos lembrar, todo elemento do bloco S, bloco P, é chamado representativo. Todo elemento do bloco D é chamado transição ou transição externa. E o bloco F, que a galera estava me questionando, é transição obrigatoriamente interna. Então, quando ele fala somente transição, ele não está se referindo ao F, não. É o D mesmo. Então, tá certo o item 2. Tá? Então, verdadeiro. Tá? Item 3. O raio atômico aumenta da esquerda para a direita na tabela? E não. Gente, o raio ele aumenta com a redução do número atômico. Então é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Quanto maior o meu período, maior o raio. E quando eu tenho elementos do mesmo período, menor raio é o menor número atômico. Então é da... Ó, vou fazer aqui do lado para vocês entenderem. É da minha direita para a esquerda. Eu tô olhando para a prova, porque vocês estão com a imagem espelhada de mim, então parece que fica estranho. Mas olhando para minha seta, olhando para a seta, você tá olhando para a seta, da direita para a esquerda. Beleza, galerinha? Então tá invertido, portanto a 3 tá errada também. Se a 1 e a 3 estão erradas, de cara a única resposta que sobra é a letra A. Mas vamos fazer o resto. Os elementos, item 4, os elementos do primeiro período possuem um maior número de camadas preenchidas na tabela periódica. Gente, os elementos do primeiro período, maior número de camadas, os caras só têm um período. Como é que os caras têm o maior número de camadas preenchidas? Não faz sentido. Eles só têm uma camada, tá? Então, errado. Então, falso. Quinto, o elemento da segunda família da tabela formam íons de carga 2+. Gente, os elementos da segunda família são os elementos da família 2A. Cálcio, magnésio, bário. Lá na oxidação você aprende que todo elemento da família 2A tem carga 2+. Vamos lá. Família 1A, 1+, família 2A, 2+. Então, correto. Então, o item 5 correto é uma questãozinha de oxidação. Portanto, confirmando, então, item 2 e item 5 são os corretos. Beleza? Entenderam?
Bora para a próxima questão? Vamos em busca da aprovação. Vamos lá, mais uma questão de química orgânica e agora ela fala assim, ó. O bisfenol A é um composto usado na produção de plásticos, policarbonatos e resinas epóxi. A exposição ao bisfenol A tem sido associada a problemas endócrinos. A figura a seguir apresenta a estrutura do bisfenol A. Então tá aí o bonitinho responsável pelos problemas. Sobre as características do bisfenol A, julgue as afirmativas a seguir. Item 1. Possui carbono quiral. Gente, vamos lá. Carbono quiral é o mesmo carbono assimétrico. Obrigatoriamente é um carbono sp3, quer dizer que tem 4 ligações simples. E as ligações elas precisam ser diferentes entre si. Os ligantes têm que ser diferentes entre si. Opa, coloquei o Z 2 vezes. Aí tá errado, né, professor? X, Y, Z e W. Diferentes. Olhando para cá, o único carbono sp3 é esse daqui. E olha a igualdade aqui. Não tem como ser quiral. Olha a igualdade aqui. Não tem como ser quiral. Então não tem nada de quiral. Não existe possibilidade desse cara ter quiral aqui. Combinado? Então, completamente incorreto. Deixa eu apagar essa minha bagunça aqui. Então, o item 1 é errado. E se o item 1 é errado, a letra A e a letra C já foi-se embora. Beleza? Item 2. Possui carbono com hibridação SP, SP3. Gente, SP3 está certo. Mas o SP não. Porque para ser SP tem que ter duas duplas acumuladas, duas duplas juntas, ou uma tripla e uma simples. O que não tem. Então não tem. Aí tem carbono SP2 e SP3. SP não tem. Tá bom? Então se não tem, a letra D também está errada, porque o item 2 também está errada, só sobrou a letra B. Olha que legal. É uma prova que algumas questões vocês conseguem resolver com 1 ou 2 conhecimentos só, tu já mata a questão. Tá vendo tanto que é legal? Vamos lá. Forma ligações de hidrogênio, ou seja, ponte de hidrogênio? Gente, forma, por causa da hidroxila. A hidroxila é HO. Toda vez que vocês tiverem HO, HF, HO e HN, que é o H-FON, lembrem que é a ligação de hidrogênio. A água é desse jeito, por exemplo, tá bom? Então, toda vez que você tiver hidroxila na cadeia carbônica, hidroxila, amina primária, amina secundária, amida primária, amida secundária é ligação de hidrogênio. Não se esqueçam disso. Fechou? Então, verdadeiro. Então, o item 2 é errado, 1 e 2 é errado, 3 é verdadeiro. Item 4. Possui heteroátomo no anel aromático? Gente, heteroátomo é qualquer elemento que não seja carbono e hidrogênio. Olhem para o anel aromático, só tem carbono e hidrogênio. Não tem heteroátomo no anel. Tem a hidroxila ligada no anel, mas não no anel, dentro do anel, fazendo parte da ligação de um desses carbonos aqui. Tá bom? Então não tem. Por isso que o item 4 também está errado. E para finalizar o item 5, ele quer a fórmula molecular. Vamos fazer a fórmula molecular. Então vamos contar aqui. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. Então é um C15. Aí, olha que legal, ele botou o oxigênio primeiro. Não tem problema, vamos contar o oxigênio. Então só tem 2 oxigênios, O2. Aí ele colocou agora os hidrogênios. Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios. Portanto, fórmula molecular correta. Então, o item 5 é verdadeiro. Então, o item 3 e o item 5 são verdadeiros. Portanto, a letra B é a resposta certa. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E bora para a próxima questão. Vamos para a aprovação. Vamos lá. Próxima questão, uma questão de gases. Não é novidade da UFT, eles amam cobrar questão de gás na UFT, só que essa questão ela vem com uma cerejinha do bolo, tá bom? O diborano é um composto gasoso
que se forma espontaneamente a partir da dimerização do BH3, conforme a reação a seguir. Aí ele deu a reação, 2BH3 formando diborano. Então vamos lá. Em um recipiente fechado, uma amostra de BH3 gasoso reage completamente para formar o diborano gasoso. A temperatura inicial da amostra é igual a 27 graus e a temperatura final é 327, ou seja, depois da reação ficou 327 e um volume constante. Informação importante. Sobre a relação pressão final, pressão inicial da amostra, cenário alternativo correto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu sei. Aqui ele falou para mim que o volume inicial é igual ao volume final. Primeira informação. Segunda informação. Eu vou transformar logo essas temperaturas para Kelvin, porque obrigatoriamente tem que ser calculado em Kelvin, professor. Então vamos lá, ó. 27 mais 273, 300 Kelvin. E 327 mais 273, 600 Kelvin. Correto? Então vamos lá. Outra informação importante é a quantidade de matéria. Inicialmente, eu tinha 2 mols de BH3 e ao término eu tenho 1 mol de diborano. Então eu tive metade da quantidade de matéria. Então inicialmente eu tinha 2 mols e no final eu tive 1 mol. E isso interfere aonde? Na pressão. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Se eu for levar em consideração a fórmula que determina a quantidade de matéria lá na lei dos gases, eu tenho a equação de Clapeyron, que é PV é igual a N vezes R vezes T. Como eu sei que os volumes são iguais inicial e final, eu vou isolar o volume. Então, V é igual a NRT sobre P. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar isso, ó. Número de mols inicial vezes constante universal dos gases vezes temperatura inicial dividido pela pressão inicial é igual ao número de mols final, constante universal, temperatura final sobre pressão final. Aí eu vou cortar a constante universal dos gases e vou substituir os valores. Vamos lá. O número de mols inicial é 2N e a temperatura inicial 300 kelvins e a pressão inicial eu não sei qual é, mas eu quero relacionar elas, que é igual ao número de mols final, que é 1 mol só, que eu vou chamar de N, temperatura final 600 Kelvin, dividido pela pressão, que eu vou chamar de PF. N corta com N. E aí agora eu vou fazer o cruz credo. Então vamos lá. 2 vezes 300, 600 sobre P inicial, que é igual a 600 sobre P final. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter que P final é igual a 600 P inicial dividido por 600. Eu só estou formalizando, tá, galera? Então, 600 corta com 600, P final é igual a P inicial. Ou seja, mesmo dobrando a temperatura, a quantidade de matéria reduziu pela metade. Isso fez com que a pressão inicial e final também se tornasse constante. Por isso que a alternativa certa dessa questão é a letra B. Tá aí a resolução que tá na descrição para vocês. Beleza, galerinha? O FT ama fazer isso nas provas. Cobrar questão de lei dos gases misturado com determinação de fórmulas. Fica a dica para vocês. Equação de Clapeyronzão aí costuma cair bastante. Tem questão bastante também falando de densidade, difusão, velocidade de um gás. Dá uma focadinha nisso. Beleza, galerinha? Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Penúltima questão, que é a questão 16 da prova, que fala o seguinte. Em seu estado metálico, os metais alcalinos são bastante reativos e podem reagir com água formando gás hidrogênio, hidróxido do metal. O calor liberado na reação é suficiente para inflamar o hidrogênio produzido, que pode causar explosões. A reação ocorre espontaneamente nas condições ambientes de temperatura e pressão. Um exemplo dessa reação é demonstrado a seguir com o sódio metálico. Então tá aí a reação do sódio mais a água produzindo o hidróxido de sódio mais o gás hidrogênio. Ele quer a alternativa incorreta. Então vamos lá. Letra A.
A água é o agente oxidante da reação? Vamos lá. Calculando o NOx na água, o hidrogênio ele é 1 mais, oxigênio é 2 menos. Aí o hidrogênio aqui sozinho ele é 0, ou seja, só o hidrogênio é que vai variar. Como o hidrogênio foi de 1 mais para 0, ele sofreu redução. Aí vamos lembrar que quem reduz é o agente oxidante, que é exatamente o que ele acabou de falar aqui na letra A. Portanto, tá correta, mas ele quer a incorreta. Cuidado! Nós já estamos vindo ali de 3 ou 4 questões correta. Aí se tu não prestar atenção, ó, tu perde uma questão de vacilo. Vamos lá. Letra B. A energia livre de Gibbs da reação é negativa nas condições ambientes. Vamos lá, galerinha. Ele falou que a reação é o quê? Espontânea. Toda reação espontânea, ΔG é menor que 0. Então, verdadeiro. Então, a energia de Gibbs é sim negativa nas condições ambientes. Então, letra B também é correta. Vamos agora na letra C. 23 miligramas de sódio reagem com água, mantendo-se o volume da solução em 100 ml. O pH é 11. Primeira coisa, para mim descobrir o pH, eu tenho que ter a concentração de H+. Só que nessa questão não tem H+, mas eu tenho a formação do hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio, ele libera OH-. E se eu calculo POH, eu descubro o pH. Então assim dá para fazer. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma estequiometria. Vou pegar os 23 miligramas de sódio e descobrir qual é a massa da minha base que vai ser formada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vamos lá, ó. A massa molar do sódio é 23 gramas. Então, 23, opa, deixa eu colocar a caneta. 23 gramas de sódio produz 1 mol de NaOH. Não vou nem transformar para massa para não ter trabalho depois. 2,3. Ele falou 2,3? Não, desculpa. Ele falou 23. Então, 23 miligramas. 23 vezes 10 a menos 3 gramas, que eu passei de miligrama para grama, equivale a X. Então, o meu X vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio. Agora eu vou dividir isso daqui pelo volume. Por que dividir pelo volume? Para descobrir a concentração. Então, o meu X vai ser igual. Como o meu volume é 100 ml, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 100 vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3 também no volume, professor? Porque eu estou passando de ml para litro. Corta. 1 dividido por 100, 0,01 mol por litro. Essa é a concentração de NaOH. Como o meu NaOH vai liberar OH-, então 1 mol de NaOH libera 1 mol de OH-, se eu tenho 0,01 de NaOH, eu tenho 0,01 de hidroxila, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, correto? Agora vamos descobrir o POH. Por que POH? Porque OH- calcula POH. Então, se minha concentração é 10 a menos 2, o meu POH é igual a 2. Como ele quer o pH, aí vai fazer mais uma conta. pH mais POH é igual a 14. pH mais 2 é igual a 14. pH é igual a 12. Só que a questão falou que o pH era quanto? 11. Então a alternativa incorreta é a letra C. Mais uma vez, recapitulando, o que eu tive que fazer? Peguei o sódio e descobri a concentração da base. Peguei a base e dividi pelo volume para achar a concentração. Peguei a base que libera hidroxila e descobri o POH, que é o potencial da hidroxila. E joguei na matemáticazinha, sabendo que dá 14 a somatória total, e descobri o pH. Beleza? Então tá aí a resolução. E a letra D,
2,3 gramas de sódio reagem, o volume de hidrogênio produzido será igual a 1,12. Vamos fazer? Então vamos lá, ó. 23 gramas de sódio produzem 11,2 litros de hidrogênio. Por que 11,2? Porque cada mol é 22,4 litros na CNTP. Como são meio mol, então é a metade. Então, 11,2. Professor, de onde o senhor tirou 23 gramas? É a massa do sódio na tabela periódica que estava na prova. 2,3 gramas está para X. Portanto, X é igual a 11,12 litros, que é exatamente o que ele fala na questão. Letra D, correta também. Beleza, galerinha? Então tá aí. Resolução da letra D, resolução da letra C, que é a incorreta. Beleza, galera? E vamos para a saideira, questão 17, que fala o seguinte. O gráfico a seguir representa a variação de concentração do reagente A e do produto B de acordo de uma reação em função do tempo. Aí vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre o equilíbrio químico. Item 1. Quando a reação tem início. Gente, início é tempo zero. Quando a reação tem início, já existe produto? Não. Ó, o produto saindo do zero aqui, meu amor. Olha aqui, ó, o produto saindo do zero. Não, não tem produto. No início, só tem reagente. Tá errado. Então, o item 1 tá errado. Se o item 1 tá errado, a gente já pode tirar a letra B. Ó, uma já foi, ó. Tchau! Agora vamos para a próxima. Item 2. As concentrações de reagente e produto se tornam iguais quando o equilíbrio é atingido? Gente, pode ser igual sim, mas é obrigatório que seja constante. Observem que o reagente e o produto no equilíbrio não são iguais. Se eles fossem iguais, o gráfico teria que ser assim, ó. O gráfico teria que se encontrar e permanecer juntos constantes. Então tá errado, o item 2 está errado. Se o item 2 está errado, a letra A e a letra C também estão erradas. Ou seja, todas elas estão erradas. Vamos fazer a 3, a 4, a 5 só para ter certeza. 3. No equilíbrio, a velocidade da reação direta é maior que a velocidade... Gente, não. No equilíbrio, as velocidades são iguais. Não é uma maior que a outra. 4. Então, o item 3 está errado. Item 4. A constante de equilíbrio é menor que 1? Não. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Olhando para o gráfico, o produto é maior que o reagente. Se na matemática o divisor é maior que se o numerador, olha o professor dando vacilo na matemática, se o numerador é maior que o divisor, então resposta é maior que 1 e não menor que 1, como a questão está falando. Então também está errado o item 4. E o item 5 fala o seguinte: as concentrações de reagente e de produto no equilíbrio indicam a presença de catalisador. Gente, no equilíbrio, o catalisador não afeta em nada. Então eu não tem como indicar a presença do catalisador no equilíbrio. Por isso que o item 5 também é falso. Todas estão devidamente incorretas. Beleza, galerinha? Vamos lembrar que essa prova ainda está na fase de gabarito provisório. O gabarito, na minha opinião, está totalmente correto. Não tem requisito de anulação, não tem nenhum item aí que seja necessário anular. A faculdade está de parabéns, uma prova bem feita, bem elaborada, com uma gama de conteúdos, super show de bola. Não vi nenhuma questão que fosse assim mais pesada para fazer. Beleza? Muitos conteúdos, inclusive equilíbrio, cinética, questões de gases, coisinhas assim que conhecimento prático mesmo você resolve de boa. Beleza, galerinha? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus colegas, me ajuda muito cada vez que vocês compartilham, porque o meu objetivo é garantir exatamente o quê? A sua aprovação, tá bom? Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês. Beleza, galerinha? Um beijão, até mais, até o próximo vídeo e valeu!